Olá, amigos e amigas, companheiros e companheiras, sejamos todos bem-vindos, em nome de Jesus, para mais uma atividade ligada à Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje eu, Vânia, e João Firmino, meu companheiro, estamos encarregados desta atividade, que objetiva trazer algumas obras básicas da doutrina espírita para uma ligeira reflexão, dado que o tempo que nós temos, ele é curto, temos cerca de 30 minutos. Então hoje nós, só um momentinho, nós estudaremos uma lição, uma mensagem do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, duas questões do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos a atividade, convém que juntemos os nossos corações para fazermos uma prece, endereçando o nosso pensamento a Deus, mentalizando Jesus, mentalizando Maria. Deus, nosso Pai, conduza-nos em todas as nossas atividades, que possamos seguir em frente com fé, buscando sempre a consciência tranquila, na atitude do bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim será, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos dar início, então, com o livro Fonte Viva. Ele está um pouquinho aqui distante, só um momento. Aqui. Então, hoje, nós abordaremos a lição número 177, 177 do Fonte Viva. O tema é riqueza para o céu. E começa com um versículo de Jesus. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus 6:20. Quem se dirige ou quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal, beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres
ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Esta é a mensagem da noite do livro Fonte Viva, Riqueza para o Céu. É muito comum em nossos dias vermos pessoas indignadas, revoltadas, quando veem, percebem através da mídia que pessoas sem escrúpulos, criminosos, que lesam a confiança do povo, enriquecendo ilicitamente, indignam-se porque veem que a justiça humana não alcança essas pessoas como deveria. Então, Emmanuel nos chama a atenção que ter esse sentimento de revolta, indignação, no fundo, esconde uma inveja. Essas pessoas que ficam tão indignadas, na verdade, até gostariam de estar no lugar da outra, usufruindo desses bens materiais. Então, a doutrina espírita nos dá este conforto, esta serenidade, para que, quando nos depararmos com situações semelhantes em que vemos pessoas enriquecendo ilicitamente, que possamos não invejá-las, pelo contrário, não maldizer a justiça humana que ainda é falha, visto que estamos num planeta de provas e expiações, mas que, pelo contrário, que tenhamos compaixão desses irmãos que buscam nas coisas transitórias a sua felicidade. Emmanuel nos fala da beleza física, do poder e outras questões, não é? Que ele nos coloca que, por serem transitórias, não vão durar. E quando a morte nos alcançar, e quem de nós a morte não alcançará? Quem de nós? Somos mortais sob o ponto de vista do corpo físico. Entretanto, do ponto de vista espiritual, somos eternos. Somos imortais. Então, Jesus já nos chama a atenção no início do texto, no versículo dizendo: ajuntai tesouros no céu e não na terra, porque quando a morte nos colher, chegaremos, se somente entesouramos os tesouros da terra, chegaremos como náufragos, sem sequer com a roupa do corpo. Chegaremos miseráveis. Por isso, é tão importante buscarmos os tesouros da alma, os tesouros do amor, da compreensão, do equilíbrio, da compaixão, da caridade, do entendimento. Então, meus amigos, toda vez agora que nós percebermos que na mídia temos irmãos defraudando o dinheiro público, aplicando golpes, tenhamos compaixão, porque se a justiça humana falha, ninguém se furtará de se ajustar com a justiça divina. E para nos ajustarmos com a justiça divina, basta vivermos, seja no plano material, seja no plano espiritual. Queridos amigos, esta é a mensagem do Fonte Viva, riqueza para o céu. E agora nós vamos fazer a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, contido no capítulo 16. O capítulo 16 tem como tema central servir a Deus e a Mamon. E o item que eu lerei é uma instrução dos espíritos superiores, é um trecho pequeno, por isso também foi escolhido, mas que se liga de forma íntima
com o texto do Fonte Viva, que nos falou de fortuna, de bens materiais. Emprego da Fortuna é o título de hoje, pelo espírito Cheverus, Bordeaux, 1861, na França. Esta psicografia já tem, portanto, 159 anos. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade, não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dá do teu supérfluo, faze ainda mais, dá do teu necessário, porque o teu necessário é também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o pranto, com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal, ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com a abastança, o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, o das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Este é o texto base que o João vai contribuir com seus comentários, com sua visão do trecho lido. Eu convido para estar com vocês, convido o João Firmino para falar. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Queridos irmãos, estamos dando continuidade, às nossas atividades através da tecnologia, nessa rede de informações, de positividade que nos é possível neste momento. Estamos aqui para falarmos alguma coisa a respeito do emprego da fortuna, Evangelho segundo o Espiritismo. A prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza, porque as facilidades que o dinheiro propicia àquele que o possui, diríamos assim, em abundância, com uma certa facilidade, desperta
muitos interesses, muitas ações, muitas atividades para o mal. Mas também nós não podemos deixar de observar e de falar que quando a riqueza é bem utilizada, também tem os seus méritos, né? Então, o que recebe a fortuna em mãos de uma maneira lícita, ele tem a responsabilidade muito maior do que aquele que às vezes não a possui. Possui às vezes um salário pequeno, os recursos financeiros são pouquíssimos, o indivíduo luta com dificuldade, às vezes é casado, tem vários filhos, e então ele tem mais de limitações com relação ao uso dos valores materiais. Enquanto que aquele que tem facilidade, tem estes valores em abundância, ele tem a responsabilidade. Deus não ofertou, não colocou, eu diria, estes talentos na mão de um filho para que ele pudesse aproveitar esses recursos só para benefício próprio. Não. Ele tem a responsabilidade de dar trabalho a que ganhar a muitas famílias que precisam do trabalho para ganhar o pão de cada dia, com o trabalho digno, fazendo jus ao seu salário, é lógico, mas nós sabemos de tantos impérios financeiros que dão oportunidade de trabalho, dão o ganha-pão a inúmeras famílias que vivem dessas oportunidades de trabalho para criar os filhos, manter-se legalmente, justamente e dar oportunidade a muitos espíritos que precisam reencarnar e para dar continuidade à sua caminhada, à sua busca evolutiva. Então, nós, em algumas oportunidades, na minha trajetória da atual existência até os momentos de hoje, inúmeras vezes ouvi algumas criaturas falar dentro do movimento cristão: não, o dinheiro não é abençoado por Deus, dinheiro é maldiçoado porque nos leva a isso, nos leva aquilo, nos possibilita a muita coisa ruim, a não sei o quê. Não, dinheiro é abençoado. Com o dinheiro nós conquistamos, nós adquirimos, nós evoluímos no sentido material. Mas a estabilidade material não é pecado, nos possibilita também a crescermos materialmente e espiritualmente, porque hoje ter um carro não é luxo, é um veículo, um recurso que nos possibilita um trajeto rápido, locomovermos com a nossa família de um local para outro, com muita rapidez, com muito mais facilidade do que há uns 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, eu lembro, pouquíssimas pessoas podiam ter um carro novo, um carro zero. Então, são recursos que são bens que são adquiridos com o recurso material, com o recurso financeiro. Eu lembro que em 75, quando eu vim para São Paulo, saí de Minas e vim para São Paulo, eu tinha 25 anos, há 50 anos atrás, mais ou menos. Olha, não, 45. Há 45 anos atrás, mais ou menos, pouquíssimas pessoas tinham um telefone fixo em casa. Para a gente fazer uma ligação interurbana, olha,
era complicado, muito difícil, tinha que ligar, falar com a telefonista, passar o número, pedir a ligação, aguardar, então era difícil. Eu lembro que uma vez eu precisava falar com meu irmão no primeiro ano que eu cheguei a São Paulo, que estava no Rio. Fui até a telefonista, tentei, esperei e não consegui falar com ele. Quer dizer, tive que voltar, escrever uma carta, esperar aí uns 20 dias para ter uma resposta daquilo que eu precisava, e com o telefone era rápido. Hoje se faz isso com uma facilidade. Hoje temos o celular, temos tudo. Quer dizer, são recursos que os bens materiais, a chamada fortuna, nos possibilita. Tem as grandes fortunas, mas tem as fortunas médias e tem aquelas pequeninas. Mas todas elas, sendo bem usada, ela é abençoada por Deus, é útil, é uma responsabilidade proporcional àqueles que a possuem. Quem possui menos tem uma responsabilidade proporcional ao pouco que tem. Aquele que possui uma fortuna mediana tem uma responsabilidade proporcional àquilo que tem. É semelhante à parábola dos talentos. Quem pegou 5, quem pegou 3, quem pegou 1, são responsabilidades diferentes, mas não deixa de ser responsabilidade. E a gente observa que tudo que Deus coloca em nossas mãos são talentos que nós devemos aplicá-los, utilizá-los da melhor maneira possível. E as responsabilidades de cada um é proporcional àquilo que recebe. Vânia. Amigos queridos, só fechando esse assunto do emprego da fortuna, não podemos esquecer que as grandes fortunas, elas fazem com que as pesquisas, não é? Elas financiam pesquisas que nos trazem tantas novidades tecnológicas para que o ser humano possa viver da melhor forma possível. Então, as fortunas, de fato, elas vão mudando de mãos, e isso é da providência divina. E tenhamos a certeza que se hoje nós não somos donos de grandes fortunas, pudemos ter sido em vidas anteriores, e se não fomos em vidas anteriores e nem nessa, ainda o seremos. Porque precisamos passar por todas essas provas para que possamos também chegar um dia à condição angelical. Então, todas essas provas, essas situações, teremos de passar cedo ou tarde. Queridos amigos, agora nós vamos à leitura de 2 questões do Livro dos Espíritos. Na Casa Espírita Maria de Nazaré, de quinta-feira, em que esse trabalho é realizado, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos na sequência. E aqui não está sendo diferente. Então, na semana passada, nós estudamos as questões 545 e 546. Hoje nós veremos a 547, 547A e 548. Essas 2 questões, elas ainda nos falam de um item de os espíritos durante os combates. A questão de número 547 diz o seguinte: os espíritos, vou chamar o João para ficar aqui ao meu lado, para que juntos possamos comentar as questões. Só um momentinho, vamos ver se dá para pegar nós dois aqui. Pronto, mais ou menos, né? Então, olha só, a questão 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos
e continuam ainda excitados uns contra os outros. Então Kardec pergunta se os espíritos morrem num combate, se o ódio, aquela animosidade continua. Então a resposta que os imortais nos dão é: nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo, com certeza, ele está numa batalha. A adrenalina está a mil, né? No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores, de acordo com o seu caráter. Vou pedir ao João para comentar um pouquinho essa questão. Muito bem. Tem um ditado popular que diz: morto o cão, morto a raiva ou o veneno. Isso tem sentido e vale até se for aplicado ao animal, mas ao ser humano não. O ser humano é diferente porque o espírito, ao desencarnar, ele leva consigo os sentimentos negativos de ódio, de rancor, de sentimento de vingança para com o seu semelhante. Tem até um caso, acho que não dá tempo de contar, porque é uma psicografia ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ao Divaldo Pereira Franco. Está no livro Grilhões Partido, de um rapaz que estava na frente de batalha na Segunda Guerra Mundial, já nos instantes finais, lá em Monte Castelo, na Itália. E um dia esse rapaz, esse soldado, não acordou bem, chegou para o general e pediu ao general que não deixasse ele no acampamento, que ele não estava bem naquele dia, ele não estava se sentindo apto a ir para frente de batalha. O general ainda lhe deu uma bronca e falou que na guerra ali eles estavam para matar ou morrer, não tinha esse negócio. E ele foi. Ele foi e morreu no campo de batalha. E depois o espírito deste soldado passou a vagar no espaço e quando ele voltou, ele vagando no espaço, ele encontrou na Bahia a sua mãe e a sua irmã. A mãe numa miséria total e a irmã prostituindo para ganhar alguma coisa para sustentar a mãe. Ele ficou com um sentimento de revolta, de ódio muito grande do general e passou a persegui-lo. Até que no Rio de Janeiro, onde morava esse general, no dia do aniversário de 15 anos da única filha que ele tinha, esse espírito o atacou. Visita, todo mundo ali, os convidados, o pai pede a filha para tocar uma música no piano, que ela tocava piano muito bem. Naquele momento o obsessor a pegou, revoltou contra o pai e o pai a estapeou, e daí foi uma tragédia. A moça foi internada no hospital psiquiátrico, viveu muitos anos, até que em um determinado momento, uma enfermeira do hospital psiquiátrico descobriu que a moça tinha aqueles momentos de lucidez. E depois, quando o obsessor a tomava, ela ficava ruim. Começou a fazer, essa enfermeira era espírita, começou a fazer vibrações para ela na casa espírita. Esse obsessor foi levado, o espírito do soldado, ele contou tudo o porquê que ele estava fazendo aquilo, foi esclarecido. A mãe da moça foi chamada e elas conversaram, ela foi para a casa espírita. Depois, mais tarde, o pai, o general, também foi, a família se tornou espírita e, através de estudos, de pesquisas, descobriram que em vidas anteriores eles tinham
um relacionamento também, o soldado, o general e a moça, conturbado, que causou, que propiciou tudo aquilo. Mas a partir do momento em que se reencontraram com Jesus, através da doutrina espírita, tudo foi resolvido, tudo foi sanado. Demonstração de que o Espírito guardou o ódio por muitos anos, mas no momento apropriado, no momento certo, tudo pode ser corrigido e viveram aí a vida espiritual contínua, buscando a evolução e o progresso. Olha só, hein? A questão do Livro dos Espíritos rendeu uma história, não é verdade? Então, nós vamos seguindo. A questão de número 547A, ela se remete a 547, claro. Então, ela pergunta se o espírito ouve ainda o fragor da batalha, ou seja, quando alguém morre num combate, morto, se consegue ouvir ainda, ter a sensação dali da batalha. E os espíritos respondem, sim, perfeitamente. Vamos lembrar que o que nos propicia ouvir e enxergar é o espírito. Porque se o espírito se desprender totalmente do corpo, vem a morte. Não é através dos ouvidos que ouvimos. Materialmente falando, sim, mas se não tiver o espírito, então o espírito ouve e não necessita desses ouvidos físicos. É isso que eu quero dizer. A questão de número 548, para que nós possamos encerrar o estudo de hoje, nos fala assim: o espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo, e como esse fenômeno se apresenta a ele? Bom, o que Kardec pergunta aqui é que vamos imaginar que seja alguém que só está observando para noticiar, não está envolvido ali na batalha, está assistindo de fora. Então, de forma calculista, de forma fria, mas imaginemos que este alguém seja atingido por uma bala perdida, enfim, e morra. E Kardec quer saber se, por ele estar lá, não está no fragor da batalha, se ele vai testemunhar a separação da alma e do corpo. É esta a pergunta. E os espíritos respondem: há, no sentido de existir, poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar a consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada no espírito, somente ele chama atenção, e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Ou seja, o que os espíritos nos respondem é que uma morte violenta, o espírito não vai retomar a consciência de forma rápida. E quando tomar, dependendo do nível moral do espírito, ele vai sim se separar do corpo e vai notar, vai perceber no corpo apenas uma veste que ele está deixando e que estava lhe incomodando. Então, ele vai realmente deixar o corpo, vai se perceber como espírito e vai receber o auxílio do mais alto, caso haja conhecimento e mais merecimento. Queridos amigos, o João quer... A Vânia fazer o encerramento. Essa questão do espírito depende muito do encarnado, né? do momento em que o espírito está encarnado. Por exemplo, várias oportunidades eu já falei isso. Bezerra de Menezes, 4 horas após o seu desencarne, ele já transmitiu uma mensagem. O meu pai era um espírita, era médium, não foi 4 horas, mas foi 30 dias, 35 dias mais ou menos, após o seu desencarne, também eu recebi uma mensagem dele. Então depende muito do estado
de vida, do conhecimento, da moral que o espírito tem e do conhecimento que a continuidade da vida. O caso que eu citei, fui rápido, que é do soldado lá no campo de batalha, eu tive que resumir muito. Eu aconselho a todos que estão nos ouvindo, tendo oportunidade, procure adquirir o livro Grilhões Partidos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é um romance lindo. Aí vocês vão ter, numa amplitude, o pequenino caso que eu contei, acerca da continuidade da vida na espiritualidade após o desencarne. Muito obrigado, muita paz e luz a todos. Queridos amigos, estamos então encerrando essa transmissão ao vivo, agradecendo a todos que compartilharam conosco esses momentos em que tivemos a oportunidade de falarmos da doutrina espírita através de algumas obras básicas. Queridos irmãos, convido a todos para juntos fecharmos os nossos olhos físicos, materiais e abrirmos os nossos olhos espirituais, vibrando intensamente, amorosamente por todo o planeta Terra, por todos os nossos irmãos em humanidade, sobretudo em tempos de pandemia, em que o medo, a dúvida, a incerteza assola muitos corações humanos. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. E nos ligando mais uma vez neste momento, a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Encerremos a nossa transmissão com a prece à nossa querida Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Esquecemos de vibrar para ir a mim. Queridos irmãos, o João está me lembrando de uma idosa que desencarnou hoje no Lar Mãe Mariana, a nossa querida Irani. Que ela seja bem recebida no plano espiritual. Nossos abraços, nosso coração está com ela. Graças a Deus e até a próxima, meus amigos.